Como que você sabe que a Terra não é plana? Eu vi hoje o documentário da Terra plana. Não é dia que normalmente eu gravo vídeo, mas isso me inspirou muito. O documentário da Terra plana que tá na Netflix, ele é fantástico. Ele não vai te converter num terraplanista, muito pelo contrário. Ele vai mostrar para a realidade da Terra plana e também vai mostrar a realidade científica da coisa, do porquê a Terra é- não é plana. Ah, com um comentário de vários cientistas, etc. E também mostra a realidade dos terraplanistas. Mas o que eu quero falar não é sobre isso. Até porque eu não sei explicar o porquê a Terra não é plana, cientificamente falando. O que eu quero falar para vocês aqui nesse vídeo como eu tenho um ceticismo e dificilmente eu caio nesse tipo de teoria da conspiração, como Terra plana, etc. Eu sempre gostei muito de teoria da conspiração porque eu acho divertido. Mas recentemente tem ficado um pouco mais perigoso as teorias das conspirações. Pela questão de teoria de vacina, teoria realmente de governos que estão destruindo tudo, Foro de São Paulo, essas coisas que todo mundo já sabe, globalismo, esse monte de bobagem que hoje em dia as pessoas acreditam, e isso que me preocupa, né? As pessoas acreditarem em terra plana meio que é inofensivo, então até acho engraçado e tal. Eu lembro quando eu entrei em contato pela primeira vez com teorias da conspiração, que foi com aquele documentário chamado Zeitgeist. Ah, o Zeitgeist é um documentário que ele tem a parte primeiro religiosa, depois econômica, e também tem um DVD que eu esse tipo de coisa chegava na gente, né? Quando eu era mais novo, pelo menos. E o Zeitgeist, esse primeiro filme, tem no YouTube até, mas eu acho que tá em inglês, eu não achei em português pelo menos. Ele tem essa primeira parte que ele fala da parte religiosa, depois econômica, e tem um outro filme que fala só sobre 11 de setembro. E a primeira parte do filme que fala sobre religião, ele tem essa hipótese de que, na verdade, Jesus, o Filho de Deus, na verdade seria uma adoração cristã ao Deus Sol. Em inglês, Sun, que é Sol, e Son, que quer dizer filho, né? Então ele meio que fala, olha, Sun e Son tem mais ou menos a mesma linguagem, então provavelmente eles querem dizer a mesma coisa. Eles são a mesma coisa. Também aí ele faz alguns argumentos de que Horus, que era o deus do sol egípcio, ele tem muitas características parecidas com a de Jesus, porque Horus nasceu dia 25 de dezembro, ele teve 12 discípulos, morreu e ressuscitou em 13 dias. E para quem não tem a informação mais técnica, ah, isso é válido, até porque você não precisa de mais informação que isso quando você não tem esse tipo de informação técnica. Porque o nosso cérebro ele é muito confortável com informações que fecham um ciclo. A gente não gosta muito de pergunta, de ter que se aprofundar muito nas coisas. Então, mas eu não sou essa pessoa confortável, eu não sou essa pessoa conformista com informação. Eu fui atrás e descobri que, ah, quando eu era adolescente, né, que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, pasmem, e que Horus também não, e que Horus não teve 12 discípulos e morreu e ressuscitou em 3 dias. Então, várias informações que não vão. Eu descobri também que Sun e Sun só funcionam em inglês, em hebraico eles têm um nome diferente, em grego eles têm nome diferente, e que não tem nada a ver. Então, assim, ah, existe essa teoria de que not close enough, not far enough, que é você não tá perto o suficiente, você não tá longe o suficiente. Existem algumas coisas que quando você está muito perto, ela tem a impressão de que tá certa e de que mas não tá, e outras quando você está muito longe, você tem a impressão de que tá certo, mas ela não tá. Então o Zeitgeist tem vários erros, existe inclusive um documentário que fala os erros do Zeitgeist. Além disso, eu gostava muito de como eram os erros astronautas. Aí eu vi o Debunked também, que é o desbancado, refutado, né? Mostrando muita coisa sobre arte, principalmente, que foi quando eu me apaixonei por arte.
E a questão toda da teoria da conspiração, não só da Terra plana, mas todas essas, é uma questão de pertencimento. O Zeitgeist, ele mexe com essa coisa de que você está sendo enganado, não seja enganado. E quando a gente. E isso não é uma coisa racional. Quando a gente pensa racionalmente sobre as coisas, normalmente elas têm vários furos. E esses furos eles são ignorados por quem acredita. E só pra vocês terem uma ideia, toda a questão do signo, toda a questão da astrologia, ela também funciona assim. Se você mostra racionalmente os furos que, ou seja, quando dá errado as coisas, a pessoa que acredita em signo, ela simplesmente vai ignorar e vai focar nas coisas que dão certo. A mesma coisa acontece com todas as teorias da conspiração e a astrologia é uma delas. Continuando a falar sobre a Terra plana em si, eles fazem vários experimentos e os experimentos, eles, porque a realidade é inexorável, assim, ela não tem como você mudar a física da coisa para se encaixar na teoria. Então os experimentos deles dão que a Terra é redonda mesmo, cara. Então no documentário eles fazem 3 experimentos, dois que o cara prova que fala, olha, a gente fez 2 experimentos e eles realmente são problemáticos pra gente, tá? E o que eles fazem, na verdade, eles moldam essa realidade das coisas dele, já que eles estão num grupo onde eles todos já chegaram à conclusão, sem argumento, de que a Terra é plana. Eles moldam essa realidade para que eles estejam certos, independente dos experimentos. E isso é uma coisa que acontece muito, principalmente também no mundo da política, que existe um fato e a gente vai interpretar esse fato de uma forma tão interpretativa, tão retórica, de que um fato que é A, ele vire B e não A. Ou seja, a gente vai mentir até que essa mentira seja verdade. Ah, um exemplo que eu posso dar para vocês é na questão da desmatamento da Amazônia. Se você olhar por esse lado aqui, a Amazônia não está sendo tão desmatada e tal. Ou seja, eles interpretam mais o fato do que olham para o fato em si. E o fato ele é mais importante do que a interpretação, sempre. Voltando para as teorias da conspiração em geral, a gente precisa ter um senso mais crítico quanto a isso e técnico. Como eu sei que a Terra não é plana? Bom, eu sei que existe na academia vários astrofísicos, geógrafos, e eu sei que um tenta provar que o outro seja contrário. As pessoas na academia têm um ego incrível, e além disso elas querem provar que elas estão certas o tempo inteiro. Se existisse nesse movimento da academia algum movimento forte, contrapondo com argumentos fortes também, a questão da Terra redonda provavelmente era o que eu acreditaria. Mas por que eu tenho tanta fé, tanta crença na questão acadêmica? É porque eles seguem um método que é validado e é válido durante tanto tempo e através de experimentação, de estudo, de ciência. Então, assim, a maioria das pessoas, inclusive eu, inclusive você, a gente é ignorante na maior parte das coisas do mundo. Então, a gente deixa para os especialistas esse pensamento, essa crença na área deles. É claro que só pelo argumento da autoridade não quer dizer que eles estejam certos. Mas existe um pensamento, na Terra plana, no documentário, eles até comentam sobre isso, que é a síndrome do impostor e a síndrome de Dunning-Kruger. A síndrome do impostor é quando você sabe muito, muito de uma coisa, só que você começa a duvidar de si mesmo. É o que mais ou menos Sócrates estava querendo dizer com só sei que nada sei. Às vezes a gente acha. Eu só estou fazendo uma aplicação, não é o que exatamente Sócrates queria dizer com isso, tá? Às vezes a gente sabe tanto de uma coisa que a gente vai olhando e cavando dentro, no final a gente fala assim, beleza, eu não sei de nada mesmo. Por mais que eu tenha todo esse conhecimento, parece que esse conhecimento não é nada. Eu acho que toda pessoa que é mais intelectualizada já teve esse pensamento. E o outro pensamento, ao contrário, é o cara que leu 3 frases e fala assim, beleza, eu já sei tudo que eu preciso saber.
que é o not far enough. Na verdade, você não sabe o suficiente para ter as dúvidas certas. Muitas vezes a gente entra numa área, e eu estou entrando nessa área agora, estudando na escola de Frankfurt, que eu leio e eu chego e falo assim, beleza, eu não tenho nem o que perguntar, eu não tenho nem como questionar isso. Então, assim, quanto menos a gente sabe, menos dúvidas a gente tem. E é normal. Só que existe esse pensamento, esse efeito psicológico mesmo que a gente tem, de que às vezes a gente cansou de perguntar, a gente não quer mais questionar. E isso, tudo que a gente sabe, que é muito pouco, já é o suficiente. E é o que acontece na maioria das teorias da conspiração. A gente não sabe o suficiente, mas a gente descansa porque é muito confortável. Qual é a culpa daquilo ali? A culpa é do governo, a culpa é do Foro de São Paulo, a culpa é dos comunistas, enfim. Tudo aponta para isso, então você não precisa pensar na complexidade das coisas, porque tudo no final das contas é culpa desse grupo maligno, ou é culpa dos cientistas que querem te enganar, ou da teoria de gênero. Toda a teoria da conspiração vai eleger um grupo para enganar toda a questão, porque no final das contas a teoria ela é sempre limitada, a teoria da conspiração. E, e quanto mais coisas a gente são feitas para enganar a gente, ou seja, quanto mais complexa fica a realidade, mais boba fica a teoria da conspiração. Mas é claro, assim, que eu só estou fazendo esse vídeo e eu queria até agradecer meu patrocinador, que é o Jorge Soros, que me pagou R$ 1 milhão para estar falando tudo isso aqui para vocês e enganar a cabeça de vocês. Enfim, o livro que eu quero que vocês leiam é o 1984, além de assistir o documentário da Terra Plana e leiam e vejam, porque a mente precisa de livros, assim como a espada precisa da pedra para ser bem afiada.